Alô, meus queridos, a paz do Senhor. Eu lendo aqui o livro de 2 Coríntios, capítulo 6, fala sobre o problema da associação com os descrentes, com os que não creem. E me veio a lembrança o capítulo 7 de 1 Coríntios, quando Paulo fala acerca do casamento, fala acerca das pessoas que estão andando, são solteiras, das pessoas que têm que... Paulo diz que é bom que sejam que nem ele, mas se não aguentar, ficar solteiro, se começar a se abrasar, que se casem, que assim também não peca, e aqueles que se casam, não venham se separar. E vou ler para vocês aqui, a partir do versículo 10, no 1 Coríntios capítulo 7, diz: E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, mas se apartar, que ela permaneça solteira. Quer dizer, Paulo está falando, já que você resolveu se casar, não se separe, tá? Mas se vocês vierem a se separar, que não se case. Então, nesse nosso meio, meus amados, tem muitas pessoas que adoram colocar os seus achismos, muitas das vezes, para poder ter suas igrejas repletas tanto de dizimistas. Pessoas não querem perder, querem agradar todo mundo. E Jesus já falou, quando Paulo falou, eu não estou aqui para agradar a homens, e sim a Deus. E essas pessoas querem agradar a todos. Tá? Então, continuando aqui. Mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou se reconcilie com seu marido, e o marido não deixe a sua esposa. Quer dizer, se apartou, se separou, que permaneça solteira. Ah, eu não consigo ficar solteiro. Então você volte para o seu marido, porque ele ainda está vivo. Preste atenção, porque ele ainda está vivo. Não está dizendo em caso de divórcio, não está dizendo em caso se ele perdeu a beleza ou ela perdeu o seu corpo lindo. Não, meus amados, isso aí vocês têm que se ater ao que Paulo está dizendo aqui, tá? Mas aos restantes digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente que não crê, olha o jugo desigual. Vou chegar lá. E ele ela se consente a se habitar com ele, não o abandone. Quer dizer, o que crê, o cristão, não deve abandonar, já que ele se casou com uma descrente. Não deve abandonar. Porque a mulher que tem marido descrente e ele consente a habitar com ela, também não o abandone. Isso serve para os dois. Porque o marido descrente, o que não crê, é santificado pela esposa que não crê. E a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã, está falando dos que creem, que são cristãos, não está sob a servidão neste caso, mas Deus o chamou para viver em paz. Aí, para finalizar aqui, porque, como sabes, ó esposa, a que crer, se tu salvarás teu marido? Ou como sabes, ó homem, o que crê, o que é cristão, se salvarás a sua esposa? E agora vamos para aquilo que eu te falei para vocês no 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14. O problema da associação com descrentes. Não se ponham em julgo desigual com o descrente. Começa no versículo 14. Pois o que tem em comum a justiça com a maldade? O que crê com o que não crê? O crente com o descrente? Vocês não viram o casamento do descrente com o crente? Que harmonia entre Cristo e Belial? Se lembra quando o cônjuge que não crê resolve se apartar, que o que crer deixa-o ir? O que há de comum entre o crente e o descrente? Olha, o que há de comum com aquele cônjuge que é descrente, que resolveu se apartar? O que crê, deixa-o ir, porque Deus o chamou para viver em paz. Que acordo há entre o templo de Deus
e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, preste atenção, portanto, saiam do meio deles e separem-se. Separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras. No caso, o descrente, não toquem em coisas impuras. E eu os receberei. E lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus amados, aí vocês podem falar assim, ué, tem contradição aí? Está dizendo que não pode se associar com os descrentes? E já em Paulo, em 1 Coríntios, fala acerca do casamento, que se casou com um descrente, deixa-o ir. Ah, então tem que deixar ir embora? O que Paulo fala? Ele resolveu ir, o descrente. Porque, como sabes, ó esposa, se tu salvarás o seu marido, que é descrente, que resolveu ir? Ou, como sabes, ó homem, que salvarás a tua esposa? Se vocês realmente são filhos de Deus, se vocês são crentes, cristãos, vocês vão interceder pelo seu cônjuge. Aí vocês vão falar, ué, mas não falou em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14, que nós não podemos nos associar com os descrentes? Meus amados, finalizando, voltando para 1 Coríntios 7, versículo 39, diz assim, ó, a esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Ah, mas a esposa é descrente, ou então o cônjuge é descrente. Sim, mas vocês se casaram. Isso é certeza que nada nessa vida, não é o adultério, não é o divórcio, nada dessa vida separa uma aliança que foi instituída por Deus. Ah, mas não está dizendo que a gente não deve se associar com os descrentes? Sim, mas você não se casou. Como sabes, ó esposa ou marido que crê, se salvarás o seu marido? Se você é cristão, meu amado, minha amada, vocês clamarão a Deus para que Ele derrame sobre aquele descrente que se foi, para que ele venha a ser salvo. Lembre-se, 1 Coríntios 5, Paulo estava falando para a igreja, se lembrem bem, vão lá, 1 Coríntios 5, que havia um irmão em Cristo que estava se deitando com a mulher do pai dele. Paulo não estava presente, Paulo falou, já condenei esse homem em espírito, entrega esse homem a Satanás, para que Deus o salve. Paulo estava falando de pessoas que eram eleitas de Deus, pessoas que eram escolhidos de Deus. Mas esse homem estava fazendo coisas pecaminosas, que nem os pagãos faziam. Então, para que toda a congregação ali em Corinto não fosse totalmente contaminada, fermentada, levedada, expulse o mal do meio de vocês. O cônjuge que é descrente se foi, você que é crente, clame ao Senhor por ele. Porque vocês estão ligados com ele, meus amados. Vocês estão ligados com ele. O único que quebra essa aliança é Deus e através do óbito. Tá bom? Leiam a Bíblia. Estudem. Porque não vai ter teólogo, não vai ter doutorado de teologia, tá? Que vai ensinar isso a vocês. Você sabe por causa de quê? Nicodemos chegou a Jesus, falou aquelas coisas todas. Como é que pode um homem voltar ao... um homem já grande, entrar pelo ventre pela tua mãe outra vez? Quer dizer, outra vez. Entrar pelo ventre da sua mãe. Jesus falou, tu é mestre em Israel, não conhece as coisas terrenas, quanto mais as coisas de Deus. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.